esse testemunho é sobre uma experiência que Deus me permitiu ter, né, de saber de algo antes mesmo que acontecesse e poder levar uma palavra para essas pessoas, né? E era uma palavra de exortação, uma palavra de conserto, mas também carregada de muito cuidado, sabe? Foi essa forma como eu interpretei esse agir de Deus, né? O fato de Deus ter me falado e ter alertado essas pessoas foi uma forma de mostrar o cuidado dele, o zelo dele para com essas vidas. E agora eu vou relatar um pouco da experiência que eu tive. E eu quero começar lendo um versículo, né? E vou deixar aqui Ezequiel, no capítulo 3, a partir do 17, a partir do versículo 17. E diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não os avisares, e nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, e ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Semelhantemente, quando um justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu a puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, porque tu não avisastes, no seu pecado morrerás. E suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu os justos, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Então, essa palavra aqui que se encontra em Ezequiel, ela é bem clara, né? E está falando a respeito dos profetas que Deus tem levantado, né? Que levantou naquela geração e tem levantado ainda nas gerações de hoje. Então, aqui nesse momento, Deus estava falando com Ezequiel, estava usando ele como boca de Deus na terra, para poder falar daquilo que era para ser falado, era para ser dito. E a palavra é bem clara. Então, se Deus tem ministrado nas nossas vidas, se Deus tem nos usado para falar com pessoas e a gente não fala, nós vamos prestar conta do sangue dessa pessoa que vier a morrer. Mas se a gente fala e a pessoa ainda assim quer permanecer no caminho errado, fazendo o que Deus não se agrada e morrer, aí a gente está livre do sangue dessa pessoa. Eu também quero falar que antes mesmo que eu pudesse chegar a essa história, aconteceram algumas coisas antes. E eu vou contar desde o início para que vocês entendam. Alguns anos atrás, por volta, talvez uns 10 anos atrás, eu não sei precisar o tempo, né? Mas o nosso primo, Marquinhos, né? Que todo mundo conhece como Quinho, ele começou a se envolver no tráfico de drogas, né? E eu ia pra rua para resolver alguma coisa, eu ia em algum lugar fazer alguma coisa, e eu vi o meu primo Quinho junto com uns meninos que também estavam envolvidos no tráfico, e eles estavam dentro de um bar. E aí, na hora, a voz do Espírito Santo falou comigo: vai lá, dá um abraço no seu primo e fala do meu amor por ele. E aí eu falei: não vou fazer isso não, que loucura, não sei nem por que eu tô pensando isso. Lembrando, eu não sabia discernir a voz do Espírito Santo, então eu achava que algumas coisas que passavam na minha cabeça era loucura minha, né? Eu preferia acreditar que eu estava ficando doida do que acreditar que era o Espírito Santo falando comigo. Mas é porque eu tinha uma imaginação sobre o Espírito Santo assim, uma coisa muito surreal, sabe? Uma coisa fora do normal. Então eu ficava esperando por algo assim sobrenatural acontecer. E eu não sabia que era uma coisa tão simples, né? E aí eu preferia acreditar que eu estava doida.
Então eu falei, não vou lá não vou fazer isso não. Passou alguns dias, talvez, eu não sei dizer quanto tempo, mas eu sei que foi muito rápido. Aconteceu que ele saiu para um assalto ali pela proximidade e os bandidos da própria área ali nossa, né, acabaram matando ele. Então, para minha infelicidade, eu ainda recebi fotos e vídeos dele, né, morto. E aquilo pesou a minha consciência. Eu passei anos remoendo aquilo, anos. Falei, poxa, era para eu ter falado com meu primo. Era para eu ter deixado uma palavra, para ter dado um abraço nele, né? Falado do amor de Jesus para ele. Eu não fiz isso, eu fui covarde. E aí aquilo ali gerou em mim uma culpa, um remorso, né? Então eu sofri pela dor do luto de ter perdido um primo e sofri também pela minha própria consciência, por não ter dito, né, aquilo que eu precisava dizer. E passaram-se alguns anos, novamente isso se repetiu na minha vida. Eu tive uma nova experiência. Dessa vez foi com o Júnior, o Roberto Júnior, né, irmão das meninas, da Bruna, Patrícia e Fernanda. Nós fomos na festa da Bárbara. E aí naquela festa tava todo mundo fantasiado, eu tava de Mulher Maravilha. Eu tava igual aqueles crentes Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. E já tinha dançado, tava de tomara que caia, tava à vontade. Eu vou colocar até foto aqui para vocês verem. Então eu tava desse jeito. E aí eu decidi tirar foto com todo mundo. Nem sei por que eu fiz aquilo. Quer dizer, hoje eu sei. Mas na época eu não sabia o porquê que eu tava querendo tirar foto com todo mundo, né? Eu peguei o celular do Leno emprestado. Falei, Leno, me empresta seu celular. O dele dava para tirar umas fotos bem bonitas no escuro, né? Ficava bem nítida as fotos. E aí eu pedi o celular dele emprestado e saí tirando foto com todo mundo da família. E aí no momento que eu fui tirar foto com o Júnior, eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo, mais uma vez, igual foi com o Kim. Aí quando eu abracei ele para tirar uma foto, eu ouvi a voz falar assim, essa é a última foto que você vai tirar com seu primo. Fala do meu amor para ele. E naquela hora eu me julguei. Falei, como é que eu vou falar de Jesus se eu estava ali agora há pouco dançando as músicas, né, do mundo, as músicas seculares, se eu tô assim, vestida desse jeito, fazendo coisas que todo mundo aqui sabe que eu tô fazendo, como é que eu vou falar de Jesus? Que moral eu tenho para falar de Jesus para alguém, né? E mais uma vez eu pensei também que fosse coisa da minha cabeça. Não, eu tô ficando doida, eu não sei por que eu tenho esses pensamentos. Eu sempre pensei isso a meu respeito. Eu não sei por que eu penso essas coisas dos outros, né? Mas aí, agora eu já tinha uma experiência nas costas, né? O Quinho. Então eu já não tava de total inocente, né? Agora eu já tinha visto acontecer uma coisa semelhante a essa. Mas eu me covardei de novo. Porque além da nossa covardia natural, ainda tem aquele julgo que o próprio Satanás coloca na nossa mente, sabe? Ah, não fala nada não, ninguém vai te dar ouvidos, ninguém vai acreditar, vai achar que você está ficando doida. Quem é que vai te levar a sério? Você estava ali na pista de dança, dançando. Então esses julgamentos vêm na nossa cabeça justamente para tirar o nosso foco, desencorajar, para que a gente não fale. E foi isso que aconteceu. Eu preferi mais uma vez dar ouvidos a essa voz que falava que eu não era digna de falar de Jesus para ninguém, porque eu nem estava 100% na igreja. Eu estava vestida daquele jeito. Quem é que ia me levar a sério assim, né? E verdadeiramente aquela foi a última foto que eu tirei com meu primo, né? Passaram-se 3 anos dessa palavra e foi até onde eu acreditei que fosse coisa da minha cabeça mesmo, porque entre essa palavra e o acontecimento passaram-se 3 anos, né? Entre a festa da Bárbara e a morte dele foram 3 anos, né? E eu achei até que realmente dessa vez fosse coisa da minha cabeça, mas verdadeiramente aquela foi a última vez que eu vi meu primo vivo e aquela foi a última foto que nós tiramos. Então, assim, é interessante que hoje, olhando para cada uma dessas experiências, eu consigo ver
né, que para cada um existe um tempo. O Quinho foram alguns dias, talvez poucos meses, foi um período muito curto. Já o Júnior foi um período mais longo, foram 3 anos. E a experiência que eu vou contar agora é do Dão. O Dão também acabou se envolvendo no tráfico de drogas. E eu sempre ouvi a voz do Espírito Santo falando: fala com o seu primo do meu amor por ele, né? Ministra no coração dele. Só que o Dão era um primo um pouco distante. Eu não tinha tanto acesso, tanta facilidade assim para estar com ele. Então eu pensava que se eu ficasse falando de Jesus para ele, eu ia parecer aquela prima chata, retrógrada, antiquada, que só sabe falar de Deus, só sabe falar de Bíblia, e talvez isso iria acabar afastando ele de mim. E eu não queria perder o pouco de acesso que eu tinha ao meu primo. Então eu acabava não falando, né? Porque eu não queria ser a prima chata, né? A prima que só sabe falar de Deus. Eu não queria ser essa prima. E aí eu não falava, eu me acovardava também. Toda vez que eu conversava com o Dão, eu falava de todos os assuntos, menos sobre Deus, menos sobre Bíblia. E aí o Dão também veio a falecer e mais uma vez eu fiquei com esse sentimento de culpa, né? Esse remorso, me sentindo uma fracassada por não ter falado, né? Todas as vezes que foram necessárias falar, né? As vezes que foram necessário falar sobre aquilo que Deus estava querendo falar com eles, né? E estava usando a minha vida para isso. Só que eu não me permiti ser usada, né? E aí eu dei ouvidos à voz de Satanás, de me acusar, de olhar para mim, para a minha vida, por tudo que eu estava fazendo e achar que eu não era digna de falar nada daquilo com eles. E me acovardei. E até que veio essa última experiência agora, que foi com o Juninho e mais 2 integrantes da família. Além dele, a palavra foi para mais 2 primos, né? Uma prima e um primo. A minha intenção aqui não é expor ninguém, então não vou falar nomes, mas eu já falei com esses 2 primos, né? Além do Juninho. Então, eu estava na chácara, estava morando lá, estava fazendo devocional. Então estava tendo uma vida de intimidade com Deus, né? De busca, de querer conhecer mais sobre Deus e sobre mim também, né? E mudar meus hábitos, né? Eu estava cansada de ser essa crente que uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, né? Ou fazendo coisas do mundo. Então eu queria consertar minha vida mesmo diante de Deus. E aí no meio de um devocional veio a voz do Espírito Santo e falou comigo através daquela passagem que está em Mateus, falando: a árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. E aí eu fiquei, meu Deus, e veio o nome desses 3 primos na cabeça, né? Além do Juninho, mais 2 primos. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Que palavra dura, que palavra pesada. E aí passou todo o devocional, o Espírito Santo me incomodar e falando comigo: a árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. E aí aquilo me bateu um temor, porque eu já tinha tido algumas experiências, né? Já passei com o Quinho, com o Júnior, com o Dão, né? O Anderson. E aí agora eu estava vivendo essa experiência novamente. E eu não queria falar, eu fiquei resistente. Passaram-se alguns dias, alguns meses até, porque depois, olhando para as mensagens, eu pude constatar que passaram alguns meses, que eu fiquei resistindo em falar, né, dessa mensagem com eles. E aí o Espírito Santo veio mais uma vez e falou: quantos primos mais você terá que perder para você começar a abrir a sua boca e falar? Aquilo ali para mim foi um soco no estômago, sabe? Eu falei, não, eu preciso dar voz ao Espírito Santo, eu preciso falar aquilo que Deus tem colocado na minha vida, no meu coração, né? E a mensagem que Ele está mandando eu falar. E aí eu procurei o Juninho com muito temor e eu falei sobre isso com ele. Eu vou até colocar a nossa conversa aqui também, para que vocês vejam todos os testemunhos que eu tiver a oportunidade de colocar
foto, vídeo, eu vou colocar, porque é tão bom quando a gente fala e o nosso relato também tem um embasamento, né, de alguma foto, algum vídeo, que tem algo assim que a gente possa mostrar também para as pessoas, né? E aí eu vou colocar aqui a nossa conversa. E aí eu conversei com o Juninho, eu falei exatamente aquilo que Deus estava colocando no meu coração e depois Deus me fez até sonhar com ele, eu sonhei que ele morria. Só que eu esqueci completamente desse sonho, eu não lembrava, eu só fui lembrar depois do falecimento dele. E aí que eu fui lembrar que eu sonhei que ele tinha morrido. Enquanto eu estava naquele processo todo, né, dele falar comigo, do Senhor falar comigo, eu não estava tendo um total entendimento, total clareza sobre tudo que estava sendo dito e tudo que estava acontecendo à nossa volta. Mas quando a gente está inserido no momento ali, né, na situação, a gente não consegue ver com clareza. E foi basicamente o que aconteceu comigo. Assim, Deus tem um plano para cada um de nós, mas Ele respeita as nossas escolhas, as nossas vontades, né, a nossa decisão. E a vontade de Deus foi feita na vida do Juninho, mas também, antes mesmo que pudesse vir a acontecer o que aconteceu, Deus deu chance para o conserto, Deus deu chance para o reparo, né? E Deus fez saber que estava chegando o tempo, que já não era mais tempo para rebeldia, porque foi isso que foi dito também, né, pelo Espírito Santo, né? E boa parte desse período que eu tô falando para vocês, dessa minha experiência que começou no Quinho e veio até o Juninho, eu me senti tão culpada que eu achava assim, não, quando chegar diante de Deus eu vou ter que responder a respeito da vida do Quinho, a vida do Júnior, né, do Dão, porque foram pessoas que Deus me deu uma palavra para poder falar com eles e eu me acovardei e não falei. Então, essa culpa, esse remorso, eu carreguei, né, nessas 3 mortes, desses 3 primos. Mas do Juninho a sensação foi diferente. E olha que de todos, o mais próximo, Juninho era como um irmão. Ele foi o mais próximo que eu tive de um irmão. Então, assim, é claro que eu amo todos os meus primos e eu senti muito a perda de todos eles. Mas o Juninho a gente chegou a dividir o mesmo teto, morar na mesma casa, né? Então, na minha despedida dele, com ele, né? Eu ainda falei sobre isso, né? Que não tem uma história do meu passado que ele não estivesse lá, né? Há uns anos atrás a gente já não estava tão próximo assim, né? Por conta da vida dele, né? Da minha vida também, eu casei, tive filhos, então a gente se distanciou um pouco. Mas posso dizer que até os meus 20 anos, os 16, 18 dele, a gente esteve sempre muito próximo, muito junto, como irmão mesmo, sabe? De compartilhar a vida e tudo, toda a vivência, né? Então, assim, foi uma perda muito, muito grande para mim, mas diferente dos outros, eu já não carrego remorso, né? A culpa de ter uma palavra a dizer e não ter dito, né? Com o Juninho não houve isso, porque eu falei. Tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para eu falar, eu falei. Então, isso me trouxe uma paz, uma tranquilidade, que às vezes a gente descansa em saber que a pessoa é um escolhido, porque querendo ou não, o Juninho foi diácono na casa do Senhor, ele foi líder dos jovens, né? Ele tinha um ministério muito bonito nas mãos, sem contar a voz dele também, que era muito bonita. Então, assim, a gente às vezes tem até aquela certeza, não, em algum momento a pessoa vai voltar, sabe? Pelo menos eu me peguei pensando assim em vários momentos, né? De toda a vida dele eu nunca, é claro, assim, de modo natural, né? Por saber de algumas coisas da vida dele, às vezes me batia um medo, sim, que acontecesse alguma coisa com ele, né? Mas eu tinha também uma certeza dentro de mim que ele iria voltar, que em algum momento ele iria voltar, até porque mesmo desviado ele nunca deixou de frequentar a igreja, né? Ele sempre ia, tal. Então eu tinha uma convicção dentro de mim de que ele iria voltar, né? E aí quando veio essa palavra me bateu um temor muito grande. Então foi onde eu comecei a pensar que talvez não pudesse ser dessa forma, mas ainda assim eu acreditei que em algum momento ele iria, né, voltar.
E quando veio a notícia do falecimento dele, aí parece que desmorona, né? Tudo que a gente tem é por certo, tudo que a gente acredita. Mas enfim, mas sabendo dos relatos depois, né? Que ele aceitou, ele voltou para Jesus uma semana antes do falecimento dele, que o tempo também que ele passou, né, desde que foi baleado até vir a óbito, né, se passaram 3 horas. Então isso me faz acreditar e entender que Deus tratou com ele, sabe? Que Deus tratou no íntimo dele e que ele não partiu sem se reconciliar com Deus, e também Deus pôde tratar ele nessas 3 horas em que ele estava lutando ali, né, pela vida. Então, esse é o meu entendimento, né? Não sei se foi exatamente assim como aconteceu, mas esse é o meu entendimento, né, dos fatos. Assim como eu acredito que a oportunidade também deve ter surgido para o Anderson, né? A gente não sabe como é que foi, cada hora chega um relato, né? Então a gente não sabe exatamente como as coisas aconteceram, mas eu quero acreditar que em algum momento ele também, né, de consciência, ele pôde clamar por Jesus, né? Que ele pôde se entregar para Cristo. E a gente orava muito por isso, pela conversão dele. Tanto é que eu não vi o meu primo indo lá na frente aceitar Jesus, mas os relatos que chegaram até mim, deu para ver o cuidado de Deus na vida dele. Sabe, de o pastor largar o púlpito, largar a pregação, sair da igreja e ir lá fora, na boca de fumo, pegar meu primo e levar ele para dentro da igreja mesmo armado, para poder fazer uma oração por ele. Então isso eu tenho como resposta de oração. Cuidado de Deus também. Eu vejo o cuidado de Deus quando eu fico sabendo de relatos assim, né? Então o próprio Júnior mesmo, antes de falecer, parece que passou a semana todinha sonhando que iria morrer, né? Então Deus falou com ele. Assim, é claro que Deus queria me usar. E é claro que ele queria de mim obediência. Hoje eu sei disso, mas na época eu não sabia. Então, Deus me permitiu saber dessas situações, que cada um deles estava próximo, né, de descer à sepultura, para que eu pudesse falar do amor de Deus para eles. Mas, já que eu não fui, Deus iria falar com eles de outra forma, né? Iria usar outras pessoas e iria falar até diretamente com eles mesmos, né? Então, foi isso que aconteceu em cada uma dessas situações que eu estou relatando aqui. E aí eu vejo como Deus nos cerca de tanto amor, né? Às vezes a gente, no meio da dor, a gente não consegue enxergar isso, mas Deus nos cerca com muito amor, com muito cuidado, né? E Ele respeita a nossa decisão, né? Só cabe a nós aceitar, entender que a vontade de Deus foi feita de acordo também com a vontade de cada um deles, né? Porque Deus respeita as nossas decisões, né? Então, esse é o meu relato, o meu testemunho a respeito daquilo que eu vi da parte de Deus, né? Para falar com os meus primos. Então, eu te peço, você que ainda não é cristão, né, e recebe às vezes uma mensagem nossa, o culto, né, online, e eu te peço para ter um pouco de paciência com a gente, né, porque às vezes está sendo difícil para a gente também ter que fazer certas coisas, porque por muitas vezes eu já endureci meu coração e não fui obediente, fui rebelde e não fiz aquilo que Deus estava me chamando para fazer. E hoje, com mais entendimento e com mais clareza daquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho vencido muitas coisas. A timidez, a dúvida, o desânimo, para poder estar aqui trazendo uma palavra do Senhor para vocês. Então, às vezes Deus quer falar através de nós, né? Deixar uma palavra para vocês. Se vocês olharem à nossa volta, quantos dos nossos já foram ceifados? E se você vê, a estratégia é sempre a mesma. Satanás sempre usa da mesma estratégia. Aí aquela
aquela expressão, né, que diz aí, por aí, que o time que tá ganhando não se mexe, né? Então, Satanás, ele não muda a tática dele para nos ferir, para nos atingir, mas nós precisamos mudar a nossa. Se verdadeiramente a gente quer ver a nossa família de pé, a gente precisa mudar a nossa estratégia. Porque os 4 primos que eu falei aqui, a forma que como cada um deles morreu foi de maneira brutal, né? E todos eles foram conduzidos para a morte. Quase todos através de amigos, né? Que eles julgavam ser amigos, né? E que levaram eles para a situação e lá eles foram mortos. Então, assim, a estratégia tem sido uma. O alvo de Satanás tem sido um. É ceifar as nossas vidas, é nos destruir, é acabar com a gente. Então, a gente precisa também se colocar em posição, sabe, de ataque, de defesa, mas também de ataque. E a forma como nós encontramos poder combater, que é a forma possível, né? Que a nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades. Então, por isso o culto em família, né? A gente tem buscado a Deus e tem clamado pela nossa família, porque assim, esse 1 ano de culto, eu vim trazendo a mesma mensagem. E todas as vezes que eu quis trazer uma mensagem diferente, o Espírito Santo falava comigo que não era o momento. E às vezes eu chegava até a gravar a mensagem que eu queria trazer. Uma mensagem de amor, uma mensagem suave. Porque a gente quer ser aceito, né? A gente não quer ser desprezado. Então a gente tem essas coisinhas de querer agradar aos outros. E aí fala, Senhor, não vou trazer agora uma palavra dura não. Vou trazer uma palavra de amor. Vou falar sobre amor, sobre amizade, sobre família, sobre união. E gravava. E aí sou eu que edito os vídeos, né, para poder colocar no YouTube. E aí quando eu ia editar os vídeos, o Espírito Santo falava comigo, não é hora para essa mensagem. Eu quero que você fale sobre céu e inferno. Eu falei, Senhor, mas eu já falei disso na outra oportunidade que eu recebi. Vai falar de novo, agora outro versículo, outra passagem bíblica, de outra maneira. Então, se vocês olharem aí direitinho, todas as minhas oportunidades eu falei sobre céu e inferno. Fui usando os textos bíblicos diferentes, mas fui falando sempre sobre o mesmo assunto, né? E falando também sobre um assunto secundário, que muitos talvez ainda não tenham se atentado, mas acredito que ao seu momento serão dispersos, né? Daquilo que Deus tem falado no nosso meio. Mas enfim, um assunto primário era céu e inferno. Que as pessoas precisam entender que o céu é real, assim como o inferno também é real. E assim como vai pessoas para o céu, também vão pessoas para o inferno. Então, depois, assim, do falecimento do Juninho, muita coisa começou a fazer sentido na minha cabeça. E antes não estava fazendo, né? Principalmente a questão, assim, de fazer o apelo, sabe? O Espírito Santo colocou muito isso no meu coração, faça o apelo. E eu tentei terceirizar ainda, tá? Que eu ainda tenho esse agravante a mim, né? Então, quem confessa seus pecados alcança misericórdia, né? Então, tô eu aqui confessando, né, meus pecados e as minhas falhas. Então, quando Deus me deu essa palavra para poder falar com os meus primos, eu ainda pensei em recuar, eu ainda pensei em me acovardar, eu até usei de outra estratégia. Eu tentei terceirizar a situação, né? Por exemplo, falando para pessoas. Falei com a tia Jerusa, falei com a tia Lucy. Pelo fato da tia Lucy ser mãe do Juninho, né? Eu tentei passar a responsabilidade para elas. Tia, fala com eles, conversa com eles, faz o apelo. Aí depois recorri para a tia Jerusa, eu não sabia se a tia Lucy tinha falado ou não. Aí eu recorri para a tia Jerusa, pedi para ela também. Eu só sei que eu saí terceirizando, né? Algo que Deus tinha me pedido para fazer. E aí, outra situação que não era para eu fazer, mas eu aprendi que era para que eu fizesse. E eu ainda, mesmo assim, ainda ficou um primo por falar, né? Mesmo assim, ainda ficou um primo por falar.
Porque com o Juninho e com a outra prima, eu tinha liberdade para poder falar o que eu quisesse falar. Eles sempre me deram liberdade para isso e eles também tinham comigo, se precisasse falar qualquer coisa. Já o outro primo, por ser mais novo, eu não tenho tanta afinidade, né? E aí eu ficava com receio de falar, sabe? E ser mal interpretada e tudo mais. Então eu não falei, eu só fui ter coragem de falar depois do falecimento do Juninho, acredita nisso? Pois é, mas foi isso que aconteceu. E aí, depois que aconteceu com o Juninho, eu falei, não, eu preciso falar. E eu fui e falei, né? Até porque as pessoas que já estavam sabendo ainda me botaram uma pressãozinha, Natânia, você precisa falar, né? E ele precisa saber da parte de Deus aquilo que está acontecendo. E aí eu fui e falei, né? Mas com muito receio ainda. Quase morri afogada também. Eu fui pra praia com as minhas primas. E aí era a praia do Flamengo, se eu não me engano. Eu fui com a Bruna, com a Patrícia, com a Fernanda. Acho que estavam todas elas, né? E aí a Bruna foi pro fundo e eu queria acompanhar ela. Que eu sempre gostei desse negócio de coisas radicais, de me aventurar, de experimentar coisas novas. Eu vendo minha prima se distanciando, eu queria ir também. Só que eu criança, né, e pequena, eu não conseguia ir muito longe. E aí já não estava dando pé, a água já estava... E ela falou para mim por 2 vezes, ó, eu acho melhor você voltar, já tá ficando muito fundo para você. Só que eu queria ir até ela, eu queria ficar com ela. E até que veio uma onda. Quando eu tava pensando em voltar, veio uma onda e me pegou por trás, assim, sabe, como se fosse um caixote mesmo. Eu tomei uma pancada nas costas e aí ela já me levou pro fundo, né? E aí me arrastou. Eu sentia como se estivesse me arrastando, assim, quando o mar recolhe, né? E aí eu ia juntinho. Só que eu tava tentando com todas as forças voltar, né? Só que em alguns momentos eu conseguia ir para a superfície. Aí respirava um pouco e já caía de novo, porque me puxava pro fundo, né? E eu achei que naquele momento eu iria morrer. Eu não sei como é que eu saí dessa situação. Eu não sei se foi a Bruna, eu não sei se foi alguém que estava próximo, eu não sei, eu só sei que alguém me tirou ali daquela situação e eu fui pra areia, né? E eu ouvia só as pessoas falando, enquanto eu tava me afogando, as pessoas falando, tem uma menina se afogando, olha, é uma criança. Eu só consegui ouvir isso, mas eu não vi ninguém vindo na minha direção, assim, pra me socorrer. Eu não sei nem como é que eu saí dali, pra falar a verdade, né? Mas eu sei que também foi um grande livramento na minha vida, né? De Deus. E é mais um desses testemunhos para contar. E é chegado o momento, sabe? Eu tenho entendido isso da parte do Senhor, que eu tenho que abrir minha boca e falar. Não só naquelas ocasiões especiais, mas porque também eu sempre fui cristã, assim, de não ficar, sabe, perturbando ninguém. Assim, eu creio em Jesus, eu sou cristã, então eu vou viver minha vida, né, conforme o que a palavra diz que é para ser, mas eu não vou ficar perturbando ninguém. Eu sempre procurei dar os meus testemunhos com a minha vida, né, com a minha vivência, meu comportamento. Eu sempre procurei impactar a vida das pessoas assim. Só que tem chegado um novo tempo, onde Deus quer que a gente fale com as pessoas sobre aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Olha quantas coisas eu já testemunhei aqui para vocês daquilo que Deus tem feito. E às vezes é uma forma de alcançar alguém para Jesus, né? Ou então de alguém se identificar e falar, caramba, eu também já sofri nesse aspecto, eu também passei por algo semelhante, né? E tô vendo que você superou, deu a volta por cima, você conseguiu vencer esse obstáculo, essa dificuldade na sua vida, então também consigo. Então pode ser uma injeção de ânimo para alguém, porque todas as vezes que eu ouço alguém contando um testemunho, aquilo em mim me dá ânimo, sabe, na caminhada cristã, e falo, nossa, Deus fez na vida desse irmão, na vida dessa irmã, pode ser que venha fazer comigo também, né? Então, o que eu posso fazer assim para que eu possa ver as maravilhas de Deus acontecendo na minha vida, né? Então, onde eu tenho até procurado endireitar os meus caminhos, é onde eu tenho procurado ter mais intimidade com Deus, né? Para que eu possa ver daquilo que o Senhor tem feito, né? Nas nossas vidas. Porque
ele pode usar qualquer um, ele pode falar com qualquer um, independente da nossa situação. Se nós estamos firmes com ele, se nós estamos caminhando, se a gente vai à igreja todo domingo, se a gente ora, lê a Bíblia, faz jejum, ele pode falar com a gente nessas condições, mas se ele quiser também falar com um ímpio, ele vai falar, ele usa quem ele quer. A palavra de Deus diz que ele já usou até uma mula, né? Então, assim, se ele quiser falar, ele vai falar com a gente. A gente só não precisa se julgar, né? Achar assim, Deus não me ouve, Deus não vai me atender, porque eu sou ímpio, porque eu não vou à igreja, eu não leio a Bíblia. Não, ele tem coisas para testificar nas nossas vidas e mostrar que ele é Deus. Porque Jesus, quando se entregou para morrer na cruz, foi por todos nós. Foi por todos nós, não foi por um grupo seletivo. Ele se entregou por todos nós, por amor. Então, assim, ele quer salvar todos nós, ele quer ter um relacionamento com todos nós. A gente só precisa se permitir, né? E agora eu tô me permitindo. Antes eu vivia um relacionamento com Deus mais secreto, era meio agente secreto. Mas agora eu tô me permitindo abrir o meu relacionamento com Deus para outras pessoas. Porque uma coisa eu tenho aprendido também, que às vezes a gente passa uma vida toda para construir algo em alguém, que às vezes a palavra em si, ela tem uma capacidade de alcance maior e mais rápido, sabe? Às vezes, por exemplo, é igual a questão da sua conduta moral, sua reputação. Você leva a vida toda construindo sua reputação. Basta um momento de deslize que você acaba com a sua reputação, né? Basicamente é assim também. Então a gente às vezes monta a nossa vida com Deus, nosso testemunho ao longo de anos, mas às vezes por causa de um erro é aquilo que vai te marcar perante outras pessoas, né? E às vezes as pessoas não vão te dar tanto crédito assim. Então às vezes é necessário que a gente fale também, porque tem muito poder na palavra, sabe? Mas enfim, essas são algumas das experiências que eu passei, né? Alguns testemunhos que eu tenho. E tem também do Murilo, né? O Murilo pequenininho, com 1 ano e pouco, a gente foi fazer um passeio na Quinta da Boa Vista. E aí foi praticamente a família toda do Samuel, né? As irmãs dele estavam todas lá, os irmãos também. Eu acho que só não tinha um irmão dele lá presente. Não, uma irmã e um irmão. Eram os únicos que não estavam presentes. O Daniel e a Raquel. Que os outros estavam lá. E aí a gente foi, né? Nesse passeio, a gente tava todo mundo lá, ele tava até um pouco doentinho. Mas como a gente já tinha combinado com o pessoal que iria, então a gente não desmarcou, a gente manteve o passeio. E então, chegando lá, eu tava com ele no colo o tempo todo, por ele não estar se sentindo muito bem, eu fiquei com ele. Só que a gente ficou numa parte mais escondida da Quinta da Boa Vista. Não foi assim logo na entrada, não. A gente ficou mais próximo ali daquela gruta, daquele laguinho, sabe? Aquela parte assim mais inclinadinha. A gente ficou ali. E nesse trajeto todinho, ele foi vendo pula-pula, ele foi vendo brinquedos. E aí ele pediu, mamãe, pula-pula. Eu falei, filho, não dá pra ir no pula-pula agora. Vamos pra ali que a gente vai brincar, vai comer, que a gente tinha levado lanche, né? E eu fui tentando distrair ele com essas coisas. Aí eu falei, não, vamos pra ali, ó, que a gente vai brincar de bola, tá? Aí, aparentemente, ele tinha esquecido do pula-pula. E a gente armamos, né, nosso espaçozinho ali, botamos os nossos panos no chão, as coisas que a gente levou, né, canga, lençol, tudo que a gente levou assim para cobrir o chão, né, pra gente sentar. E a gente ficou ali. E num determinado momento, Samuel falou assim, eu vou pegar ele para jogar bola comigo, que aí para ver se dá uma levantada nele, né, que ele tá assim, cabisbaixo, tá tristinho, tá por conta, né, de estar passando mal. Aí levou ele para brincar. Aí só que, como tinha muitas pessoas com a gente, então ele foi passando de mão em mão. E aí em algum momento alguém botou ele no chão para brincar de bola também. E então, nessa de brincarem, todo mundo ficou disperso, não percebeu. O Murilo foi caminhando. E ele foi caminhando na direção do pula-pula. Ele tava decidido do que ele queria. E ele foi caminhando para lá. E eu tava conversando com as minhas cunhadas do outro lado da rua. E sentada no chão onde a gente estava, né, de frente pro lago,
conversando com a ideia de que ele estava com o Samuel. Eu falei, o Samuel veio buscar ele aqui, ele tá com o Samuel. Aí daqui a pouco chega uma das sobrinhas do Samuel e fala assim, tia, cadê o Murilo? Eu falei, ué, tá com o pai dele. O Samuel veio aqui pegar ele. Eu falei, não, o tio Samuel também tá procurando ele. Eu falei, como assim? Ele não tá com a gente não. Aí já bateu aquele friozinho, né? Porque a Quinta da Boa Vista cheia, lotada de gente e enorme. Eu falei, como é que encontra a criança aqui, né? E aí já bateu aquele desesperozinho, mas eu sempre procuro manter a calma nos momentos de aflição, no momento de angústia, porque eu sei que me desesperar não vai resolver meu problema. Eu preciso lidar com a situação ali. Então eu sempre procuro ter isso em mente. E aí eu falei, não, vamos procurar. E minhas cunhadas levantaram também, cada um se dividiu para um canto para procurar ele. E aí o Samuel já com cara de choro, falando com meu cunhado, meu filho, mano, meu filho. Aí meu cunhado falando, não, calma, cara, a gente vai encontrar ele, vamos para lá, vamos procurar. Aí eles foram para um lado, eu fui para o outro com a minha outra cunhada. E a gente procurando. Só que na praça, eles têm na Quinta da Boa Vista, eles têm um hábito de quando uma criança está perdida dos pais, o pessoal começa a bater palma para ver se os pais vão para aquela direção, né? Ao encontro do filho. E ninguém batia palma. Eu falei, gente, num lugar como esse, será que ninguém está notando uma criança, né, perdida? Mas ao mesmo tempo eu queria mesmo que ninguém notasse, porque assim, tem de tudo, né? Assim como tem pessoas bem intencionadas batendo palma para que pais possam ver os filhos, tem aquelas que possam estar por ali só esperando, né? Algum pai dar mole para, sei lá, fazer alguma coisa, né? Pegar alguma criança que esteja dispersa ali dos seus pais. E aí, ao mesmo tempo que eu queria que alguém batesse palma para anunciar que meu filho estava perdido, eu também queria que ninguém com má índole visse meu filho passando sozinho, sabe? E eu fui orando, pedindo a Deus, Senhor, que me coloca na direção do meu filho, para que a gente possa encontrar ele, né, saber onde ele está. E foi então que, andando mais para frente, o Samuel avistou o Murilo, já quase chegando no pula-pula. Ele estava a poucos metros do pula-pula, com um casaco no meio das costas, porque já estava escorregando o casaco dele, né, já estava vindo no meio das costas. E ele se mandando em direção ao pula-pula. Ele nem olhava para os lados, né? Os relatos do Samuel e do meu cunhado falou, não, ele nem olhava para os lados, ele estava já certeiro ali no pula-pula. E aí eles começaram a correr em direção a ele e pegaram ele. Aí Samuel veio abraçado com ele, assim, com ar de choro, né? E agarrado com ele. E aí foi onde eu respirei aliviada e fui ao encontro deles também, né? E esse também foi um grande testemunho, né? Um grande livramento do Murilo. E teve uma situação que aconteceu quando a gente estava na chácara. A gente estava fazendo devocional no quarto, de porta fechada, todo mundo ali no nosso momento de devocional. E a gente estava com o ar-condicionado ligado, então a porta tinha que ficar fechada, né? E aí o Murilo decidiu ir ao banheiro. Mãe, eu vou no banheiro. Eu falei, tá bom, filho. Aí ele foi ao banheiro. A porta do banheiro também ficava fechada. Aí quando ele abriu, ele deu de cara com um escorpião. E eu vou botar bem aqui o vídeo para vocês verem, né, o Samuel matando o escorpião. Quando ele deu de cara quando ele deu de cara com o escorpião, ele deu um grito e voltou pro quarto. Ele falou, mãe, tem um bicho lá no banheiro. Só que assim, eu achei que, sei lá, pudesse ser barata, algum bicho assim, algum inseto, porque na chácara até tem desses bichinhos mesmo, a gente vê às vezes, né? Aí tem percevejo, tem, enfim. A gente foi lá, quando a gente chegou lá era um escorpião. Aí bateu um gelo já, um medo, porque aquele bicho podia ter atacado meu filho, né? Ter picado ele, e a gente sabe, né, que é mortal, né? A picada de um escorpião. Ainda mais uma criança. Então, assim, a gente não teria nem tempo de socorrer, porque a gente não tinha carro, a gente estava em isolamento, a 25 minutos do centro, né, da cidade. Então, a gente estava em isolamento total. E aí, já batia um desespero assim, meu Deus, se tivesse acontecido alguma coisa, como é que a gente ia fazer? Porque até o socorro chegar, que no caso era o pastor que nos atendia, né? Quando a gente tinha alguma necessidade de sair da chácara, era ele que ia buscar a gente de carro. Então, até que o pastor chegasse, pudesse levar a gente, era muito tempo. E aí, bateu um desespero muito grande.
e o Samuel conseguiu matar. Vou deixar os vídeos aí para vocês verem o Samuel matando. E foi um grande livramento também que Deus deu para o Murilo. Então, meu filho já tem testemunhado assim do amor de Deus, do cuidado de Deus também para com a vida dele. Como ele ainda é criança demais para poder vir relatar, eu tô aqui como mãe, né, falando também, porque de certa forma o livramento dele me atinge também, né? Então, essas são as maravilhas que Deus tem feito, os testemunhos que nós temos para contar a parte do Senhor. Eu quero relatar também algumas das experiências espirituais que eu passei, que até então a gente sabe que existe um mundo espiritual, mas é muito diferente de você saber que existe e você ter experiências com eles, né? E a primeira experiência que eu quero relatar é sobre que num dia, há 5 anos atrás, mais ou menos, há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás eu fui dormir na casa de uma prima. E eu não vou relatar nome, porque a intenção aqui não é expor ninguém, é só contar os meus testemunhos. Só que os meus testemunhos às vezes vai esbarrar na vida de alguém, né? Então a intenção não é expor ninguém. Então por isso que eu não vou dar nomes, tá? Mas eu fui dormir na casa de uma prima, a gente tinha voltado tarde de uma festa, e aí ao invés de ir para casa, a gente acabou indo para casa dessa prima para dormir. E num determinado momento, ela já tinha forrado a cama pra gente dormir, né, na sala da casa dela. E aí o Samuel já estava dormindo antes mesmo dela forrar a cama no chão, né, pra gente deitar. Ele dormiu no sofá, a gente conversando, assim que a gente chegou da festa, a gente ficou conversando um pouquinho. E o Samuel estava tão cansado que ele tinha trabalhado nesse dia, então ele acabou dormindo ali no sofá mesmo. E aí quando ela terminou de forrar a cama no chão, eu chamei ele e falei, amor, pode deitar. E ele foi, deitou, virou pro canto e foi dormir. E eu ainda fiquei mais um pouquinho conversando com essa prima, até que ela falou, ó, vou deitar também. Vou subir, vou pro quarto, vou dormir. Falei, tá bom. E aí eu fui dormir, né, também com o Murilo. E o Murilo tava com 9 meses nessa época. E aí, a gente deitada, eu já fazendo o Murilo dormir. Quando ele dormiu, aí eu fui dormir também, eu ouvi uma voz. Ora pela sua família, que se você não orar, vocês vão morrer. Aí eu fiquei espantada com aquilo e aí eu comecei a orar, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Eu comecei a orar, porque como eu já tinha escutado a voz do Espírito Santo outras vezes, então eu já sabia reconhecer essa altura, né? Que era o próprio Espírito Santo falando comigo. Então eu decidi orar. E quando eu estava orando, eu senti uma mão na minha cabeça e era o Samuel. E aí aquilo me assustou na hora, porque como eu já tinha escutado que se eu não orasse a gente ia morrer, né? Eu imaginei que alguma coisa já estava até acontecendo. Então, quando eu abri os olhos assim assustada, aí eu ouvi o Samuel com a mão na minha cabeça. Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou orando. Eu ouvi uma voz falando assim, ora pela sua família. Falou 3 vezes, ora pela sua família. Aí eu acabei acordando e vim orar por vocês. Eu falei, eu estava fazendo justamente isso, porque eu também ouvi uma voz falando comigo, que era para eu orar pela nossa família, porque senão a gente iria morrer aqui. E aí ele foi, orou, e aí depois eu fui, orei. Aí eu fui, terminei minha oração também. E só que o Samuel, ele ficou assim muito assustado, mas ele também estava com muito sono. Eu falei, amor, dorme. Eu até falei com ele na hora assim, eu falei, eu não sei o que vai acontecer aqui, então se a gente precisar lutar pelas nossas vidas, você precisa estar descansado. A gente não sabe, né, cara? Então a gente pensa 1 milhão de coisas. Eu pensei que pudesse ser bala perdida, mas falou que toda a nossa família ia morrer, não tem como ter 3 balas perdidas, né? Aí, enfim, eu fiquei pensando várias coisas. Será que vai entrar alguém aqui, né, no meio da noite, vai arrombar a porta, vai fazer mal pra gente? Passou muitas coisas na minha cabeça, né? E aí, em uma dessas hipóteses eu pensei, cara, se for algum homem, né, alguém assim, eu não tenho chance, mas o Samuel tem, ele é homem também.
Então por isso que eu falei isso pra ele. Eu falei, amor, ó, vai dormir. Porque se a gente precisar lutar pelas nossas vidas, você tá descansado. E aí ele falou, cara, eu vou dormir mesmo, que eu tô muito cansado. Mas ele foi e voltou a dormir. E aí, só que a voz ficava o tempo todo na minha cabeça. Se você dormir, vocês vão morrer. Você e sua família. Eu ficava me perguntando, quem é que iria querer fazer mal para uma criança de 9 meses, né? Ou então, que tipo de inimizade eu teria com alguém ali para que alguém viesse tentar contra a minha vida, contra a vida da minha família, né? Por tudo que eu tenho de lembranças, de recordações, eu nunca me vi fazendo mal para ninguém, a ponto de alguém querer minha morte. Então, eu fiquei pensando, né, sobre isso. Eu falei, gente, o que pode ter acontecido assim para que alguém quisesse nos fazer tão mal, né? E até mesmo ao meu filho, que é um bebê. Mas toda vez que eu ameaçava dar uma cochilada, eu ouvia a voz falando comigo, se você dormir, vocês vão morrer. Continua orando. Eu falei, meu Deus do céu. Aí bateu um desespero tão grande, por não saber o que estava por vir, né? E me sentir assim, acuada, indefesa. E naquela época eu não estava assim tão firme, né, na igreja, porque foi o período da pandemia. E aconteceu uma coisa muito curiosa, até uma semana antes, para ver como que as coisas de Deus funcionam, né? Uma semana antes dessa festa acontecer, de eu ir dormir na casa dessa prima, nós fomos para a igreja. Eu, Samuel, tia Lucy e o Wallace. Aí, vamos para a igreja? Vamos. Estava no meio da pandemia, mas a gente às vezes conseguia ir no culto uma vez ou outra. E aí eles estavam querendo muito ir à igreja. Vamos lá na nossa igreja mesmo? Vamos. Fomos. Chegando lá, um dos pastores, ele falou, a gente não tem o hábito de fazer isso, mas eu senti o desejo de fazer isso. Ele pegou vários frasquinhos assim de óleo ungido e deu na mão de todo homem que entrava, todo pai de família, né, todo sacerdote do lar. Ele deu um desse frasquinho e ele deu um na mão do Samuel, um na mão do Wallace, e deu para todos os homens que foram entrando assim com as suas famílias. E a princípio era para ungir as famílias ali naquele momento. Só que num determinado momento ele falou assim, não, eu tô sentindo que não é para ser aqui, não é para ser agora, é para vocês levarem para casa e fazer em casa. E aí a gente levou o óleo ungido para casa, né? Ele fez uma oração e tal. E aí quando acabou o culto a gente foi para casa e lá a gente ficou conversando a respeito disso, né? Achamos até curioso, porque realmente dos anos que a gente passou ali, né, que foi até a igreja que nós casamos, né? Então, dos anos que a gente passou ali, a gente nunca viu algo semelhante. E aí a gente ficou curioso com isso, né? Com esse comportamento dele. Mas depois a gente veio entender que era a provisão de Deus nas nossas vidas. Porque a gente não estava buscando, como eu falei. Estava em época de pandemia. A gente já não estava indo mesmo à igreja já há bastante tempo. Até um pouco antes da pandemia a gente já não estava tão firme assim na igreja. Então, quando veio a pandemia, a gente só esfriou mais ainda, né? Porque já não podia ir tanto para a igreja assim. Então, a gente já não tinha aquela cobertura espiritual, a gente já não estava com aquela ligação espiritual para entender o que estava nos esperando uma semana depois, à frente. Então, chegando em casa, a gente conversando sobre isso, achou curioso, mas eu falei, amor, faz isso conforme o pastor falou. Aí ele falou, mas eu não sei muito bem fazer essas coisas não. Eu falei, puxa, só passar, né, o óleo ungido na minha testa, fazer uma oração por mim e pronto, e eu vou fazer o mesmo por você. Mas aí, enfim, ele foi e fez. Aí passou essa semana, aí na outra semana já foi o aniversário, né, da menina, e a gente foi para essa festa e foi dormir na casa dessa minha prima que eu tô falando. Então, foi, aí voltando, né, pro relato. Aí o tempo todo essa voz falando comigo, né, que se eu dormisse, se eu não continuasse orando, né, que a gente iria morrer. Então passei a madrugada toda em oração. E aí quando eu já não sabia mais assim o que fazer, eu falei, cara, eu vou mandar mensagem para alguém, porque eu não sei o que vai acontecer aqui. Então se alguma coisa me acontecer, alguém precisa saber o que aconteceu, né? E aí eu falei, eu vou mandar mensagem para minha mãe. Então eu fui e mandei mensagem para minha mãe. Mãe, olha só, eu não sei o que está acontecendo, mas aí eu fui explicando tudo que a gente estava passando ali naquele momento. Ela falou assim, eu nem vou dormir mais, eu vou aqui. Eu tinha levantado para ir ao banheiro,
Isso já era por volta de umas 3 horas da manhã. Ela falou, mas eu já vou aproveitar que já tá perto do horário de orar mesmo, eu já vou orar aqui por vocês e já volto para falar contigo. Eu falei, tá bom. Ela foi lá, orou, e eu fiquei lá em espírito de oração também, né? O tempo todo. E aí depois a minha mãe voltou e aí continuou conversando comigo. A minha mãe ficou conversando comigo até amanhecer o dia. Eu não preguei os olhos, eu não dormi. Eu fiquei a noite todinha acordada, imaginando o que poderia acontecer. E ficava olhando para a porta, olhava para o teto, olhava para a janela, olhava para tudo. Eu queria entender da onde que ia vir esse mal, da onde que, né, ia acontecer essa situação. E aí, quando amanheceu o dia, deu 7 horas da manhã, eu falei, eu preciso sair daqui com a minha família. E aí eu fui e saí, né? A gente dobrou todos os lençóis, deixamos tudo no sofá da casa dela, tal, e descemos. E eu fui para casa da tia Bebel correndo. Chegando lá, eu deixei uma mensagem para ela agradecendo, né, pela hospitalidade, por ter nos recebido ali e me despedindo dela também, né, porque dali a gente já iria embora, né, que não era a nossa intenção ficar ali, a gente só ficou ali porque realmente a festa tinha acabado muito tarde e ia ficar ruim pra gente ir embora assim tão tarde, né? E na época a gente não tinha carro ainda, então assim, nem ônibus tinha mais, então era só Uber, e a gente não teria dinheiro de Uber, então a gente acabou aceitando dormir lá, por essas condições. Aí, enfim, eu sei que na hora eu relatei pra tia Bebel o que aconteceu, que a tia Bebel já acordava assim bem cedinho também, aí já contei pra ela, aí já tava desesperada ali, né, sem entender. Depois eu fui entender que era uma questão espiritual ali da casa dela, porque ela acabou recebendo o pastor da igreja dela também, e ele falou que ali tinha algumas entidades, né, pela legalidade, que abriram naquela casa, as pessoas que passaram por ali antes, né, porque ela morava naquela casa, era aluguel, né, não era casa própria. Então os donos daquela casa abriram legalidade, né, no mundo espiritual, para que algumas coisas acontecessem ali. Então o fato de nós estarmos ali estava incomodando aquelas entidades, né? Eu acredito que era isso. Eu não sei dizer como é que iria acontecer, eu não sei como é que iriam nos matar, né? Mas eu sei que eu senti isso, entendeu? E aí, depois quando o pastor dela esteve lá, ele acabou testificando aquilo que a gente também já tinha vivido na pele, né? Que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo ali. Só que eu não tinha visão espiritual para discernir isso naquele momento. Então, aí eu passei 3 anos sem falar isso para minha prima, guardando isso para mim. Eu não tinha coragem de falar para ela, porque ela também é cristã. Então, na minha cabeça, eu ficava com esses julgamentos de sempre, né? Aquelas sementinhas do mal, né? De Satanás, que falam assim, ah, se você falar, ela vai achar que você tá querendo ser mais crente do que ela. Ah, se você for falar, vai querer falar que a casa dela é cheia de demônio, que ela que é crente não tá vendo isso, que a casa dela tá com demônio, essas coisas. E aí foram lançando coisas assim na minha cabeça, que eu falei, não vou falar. Não vou falar até porque não era a minha intenção, né? Querer aparecer, querer mostrar que eu era mais crente, até porque eu nem estava na igreja, como eu falei. Eu nem estava indo na igreja direito. E nós estávamos sobre uma cobertura espiritual, porque aquele pastor tocou no coração, o Senhor tocou no coração dele para agir daquela forma, né? Porque senão, nós estávamos por nós mesmos. Se não fosse aquela atitude do pastor, do óleo ungido, eu não sei o que poderia ter acontecido, né? Então, enfim. E aí eu passei 3 anos sem falar isso pra minha prima, guardando isso pra mim. Até que, num determinado dia, Deus falou comigo. Olha, você vai contar pra sua prima o que aconteceu naquele dia na casa dela. E ela precisa saber por você. Aí eu falei, não, tudo bem. Então eu vou falar. E aí no dia que eu tentei conversar com ela, ela falou que não estava se sentindo bem e eu respeitei isso. Eu falei, não, então não vai ser hoje, né? Ela já não tá legal, eu ainda vou com esses assuntos assim que não são nada bons, né, de conversar, eu vou respeitar o momento dela, vou tentar conversar outro dia. No dia seguinte o Espírito Santo me incomodando de novo, fala hoje. Aí eu falei, não, eu vou falar. Aí o Samuel veio em casa almoçar, né, a gente morava na chácara, então ele vinha em casa almoçar e eu fui conversei com ele. Eu falei, amor, tô sentindo de falar com a pessoa sobre o que aconteceu naquele dia. Ele, não, fala assim. Aí eu peguei o telefone para gravar. Quando eu comecei a tomar coragem para poder falar,
o Murilo começou a gritar de uma maneira dentro de casa. Eu falei, o que que foi? E ele chorava muito, botava a mão no ouvido. Ai, mãe, meu ouvido tá doendo muito, meu ouvido tá doendo muito. Eu falei, meu filho, o que que tá acontecendo? E foi assim, de uma hora para outra. Ele tava bem, brincando, assistindo os desenhos dele. E foi só eu falar que eu ia contar para ela. Ele falou que o ouvido dele estava doendo muito e começou a chorar e eu fiquei desesperada porque a gente tinha isolamento naquela chácara, como eu falei. Até alguém chegar para nos socorrer, ia levar em torno de uns 25 minutos, né? E até sair da chácara, até chegar a algum hospital, mais 25. E aí a gente vai pensando assim, ao tanto de tempo, até chegar a algum hospital, em algum lugar que pudesse socorrer a gente. E aí bate aquele desesperozinho e fala, caraca, e agora como é que a gente faz, né? A criança chorando desse jeito, como mãe a gente fica desesperada, né? Querendo acudir nos nossos filhos, né? E foi quando o Espírito Santo falou comigo, isso é seta espiritual para você não falar. Ora, repreende em nome de Jesus e vai falar o que eu tenho te colocado para falar, e que eu tenho mandado você falar. E aí a gente levou ele pro quarto, nos ajoelhamos com ele lá perto da nossa cama, colocamos a mão na cabeça dele e eu e o Samuel fizemos uma oração repreendendo toda a seta e voltamos para a sala. E aí eu fui e falei, olha, e aí a gente ficou observando, não passou nem, acho que nem 5 minutos. Gente, sem brincadeira, não passou acho que nem 5 minutos. O Murilo parou de chorar. O Murilo parou de chorar, ele parou de sentir dor, e aí eu pude constatar que aquilo realmente era uma seta maligna para impedir que eu falasse aquilo que Deus estava mandando eu falar. E eu falei, de hoje realmente não passa, agora realmente foi a gota d'água, agora eu vou falar de fato. E aí me tranquei no quarto, falei assim, fica com ele aí, fica em espírito de oração, e eu vou me trancar no quarto e vou falar com ela. Mandei um áudio para ela enorme, mas eu faço isso porque, não é porque eu gosto de falar muito, é porque, assim, para as coisas não saírem de contexto, né? Às vezes querem, aí o que a gente fala com uma pessoa, aí às vezes a pessoa quer compartilhar com outra, aí se manda vários áudios, aí um pode se perder e ficar alguma coisa fora de contexto, e eu não gosto disso, que aí depois pode criar uma situação chata, né? Então nunca foi essa a minha intenção. Então eu prefiro mandar um áudio grande, mas com todas as informações ali, do que mandar vários áudios pequenininhos e alguns se perder pelo caminho, ficar alguma coisa dita pelo não dita. Enfim, mandei um áudio enorme para ela, pedi até desculpa a ela por ter mandado um áudio tão grande assim, mas eu relatei tudo que eu tô falando aqui para vocês agora. E aí ela foi e me contou, né? Ela falou assim, eu tô sabendo também dessa situação, porque eu fiz um culto de ação de graças aqui em casa, quando meu pastor chegou, ele já sentiu alguma questão espiritual também, já conversou comigo, falou sobre essas legalidades, tal, não sei o quê. E, na verdade, né, por conta de alguma legalidade, alguma brecha, alguma situação que foi desenvolvida dentro daquela casa, enquanto eles moravam ali, pode ter gerado coisas, né, no mundo espiritual. E quando a gente chegou lá, ungido, né? Aí mexeu lá com as entidades deles, né? E eu sei que o negócio foi tenso. Eu achei que eu fosse morrer naquela noite. Achei que tanto eu quanto a minha família, a gente ia morrer naquela noite, naquele lugar. Pensei coisas horrorosas o tempo todo, porque eu ficava pensando como é que aquilo iria acontecer. Mas enfim, no final de tudo, consegui, tomei coragem, contei para minha prima, mesmo com 3 anos de atraso. Mas eu contei porque Deus está me ensinando a ser mais obediente, né? Eu sempre fui muito desobediente nessa questão, assim, de não atender de imediato aquilo que Deus tem me proposto a falar com as pessoas, né? Mas eu tenho entendido e tenho procurado me posicionar diante de Deus para fazer a vontade dele, né? Então, muita coisa em mim tem mudado. E esse é um dos relatos, né, de uma experiência espiritual que eu passei. Mas tem outras que eu vou relatar nos vídeos seguintes, que é muita coisa. Quando eu conheci o Samuel, ele tinha muitos relatos, assim, de algumas histórias sobrenaturais, né? Que tanto ele quanto a família dele passaram. O pai pastor, a mãe do ciclo de oração. Então, eles viam muitas coisas, né? Eles ouviam muitas coisas, eles presenciaram muitas situações. E quando ele relatava essas coisas, eu até acreditava, sabe? Mas eu achava assim um tanto distante para mim, né? Eu achava que para viver algo semelhante a isso eu teria que estar num nível de busca muito grande também, né?
E aí, como eu sempre estava ali razoável, né? Uma hora eu estava firme na igreja, outra hora não. Então eu achava que aquilo ali era distante para mim. E eu gostava até de assistir filmes de terror, né? Gostava de ver essas coisas, sabe? Mas uma coisa é você assistir na televisão, outra coisa é você de fato experimentar essa experiência, né? De viver algo sobrenatural. E no ano de 2015, nós fomos morar numa casa amarela lá em São João de Meriti. Alguns de vocês foram nos visitar até nessa casa. E ela era cheia de altos e baixos, né? A nossa casa ficava em cima e tinha uma lavandeirinha embaixo, né? Uma área para lavar roupa, estender roupa. Então, assim, ficava na parte de baixo da casa. Aí, saindo dali, ainda tinha uma escada que dava acesso ao térreo, que é onde ficava a casa dos donos, né? Daquelas casas ali. E nós fomos morar ali. Só que a intenção, quando a gente foi se mudar de Vila Isabel para São João de Meriti, o nosso contato, que era a família do Samuel, estava vendo com a família do Jairo Bonfim, né? O cantor. E aí, por eles terem amizade, essas coisas, a casa do Jairo estava para ser alugada. Então, minha mãe foi para lá com Elias para poder ver o aluguel dessa casa, né? A gente iria morar na casa do Jairo. Só que quando minha mãe chegou lá com Elias, ela bateu, chamou e ninguém atendeu. Então, ela já estava indo embora quando o dono da casa ao lado, que foi a casa que a gente morou, ele falou assim: hein, tá procurando alguém aí? Eu falei: porque a gente veio ver o aluguel de uma casa, mas parece que não tem ninguém aqui para nos receber. Ele falou assim: olha só, não sei se vai interessar vocês, mas eu tenho uma casa lá em cima, né? Era da minha filha, ela se mudou para Campo Grande com a filha dela. E essa casa está fechada desde então, a gente nunca alugou. Se vocês tiverem interesse, vocês podem alugar essa casa. Aí minha mãe entrou com Elias para ver, né? Para não dar viagem perdida, ela entrou para poder ver a casa. Aí gostou, a casa realmente era muito bonitinha, sabe? Parecia dessas casas assim, de casa de praia, né? Que era toda arejada, toda bonita. Aí, enfim, eles fecharam lá um acordo tal, de aluguel, e a gente já se mudou logo para lá. Só que eu passava pouco tempo nessa casa, porque foi o período que meu pai estava doente, né, com câncer. Então eu ficava mais tempo em Vila Isabel do que em casa. E aí, passado algum tempo, a gente começou a ter algumas experiências espirituais nessa casa. Minha mãe falou que já viu o vulto, né, já sentiu como se tivesse alguém sentado numa poltrona que a gente deixava do lado de fora da casa. E aí, eu tive 2 situações, assim, sozinha. Eu gostava muito de ouvir música secular, né? Eu achava que não tinha problema. Se fosse música de amor, não teria problema nenhum eu ouvir. Eu amava Whitney Houston, Mariah Carey. Aí aqui no Brasil, eu gostava assim de ouvir algumas músicas tipo da Anitta, mas não é essas patifarias dela não. Eram umas musiquinhas que ela tinha meio melosa, sabe? Música de amor. E aí Alexa, enfim. Tinha algumas músicas assim que eu gostava de ouvir, mas eram músicas tranquilas, não falava nada de pornográfico, nada de besteira não. Então, todo dia era a mesma coisa. E eu ficava dançando dentro do quarto, sozinha. Eu fechava a porta do meu quarto, botava fone no ouvido e ficava dentro do meu quarto ouvindo música e dançando sozinha, né? E ouvindo aquelas músicas ali. Mas sempre na hora de dormir, eu colocava Whitney Houston, porque eram músicas mais calmas, mais tranquilas. E eu amava ouvir aquela mulher cantar. E aí teve uma noite que eu tive paralisia do sono. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas é quando você tenta abrir os olhos e você não consegue. Sabe quando você acorda, mas seus olhos não abrem? E o seu corpo não responde. Eu não conseguia movimentar nenhum dos membros do meu corpo, nem braço, nem perna. Não conseguia levantar da cama, não conseguia fazer nada. Eu estava paralisada, nem os meus olhos eu conseguia abrir. E aí eu sabia que ali estava acontecendo uma questão espiritual, porque parecia que algo estava tentando me prender na cama, assim, me forçando assim. Tinha alguma coisa em cima de mim, eu não sei, porque eu não conseguia ver, não conseguia abrir os olhos. Mas aí me veio um pensamento: se isso é maligno, eu não consigo abrir minha boca para repreender em nome de Jesus, mas Satanás não consegue controlar minha mente. Satanás pode até estar controlando meu corpo, mas ele não consegue controlar minha mente. E aí eu comecei a repreender em nome de Jesus, na mente. E na mesma hora eu senti aquilo saindo assim de cima de mim.
E aí eu levantei e comecei a expulsar do meu quarto. Sai daqui agora em nome de Jesus. E comecei a falar. No dia seguinte, quando eu acordei, eu perguntei, mãe, a senhora ouviu falando alguma coisa de madrugada? Ela falou, não, eu não ouvi nada. Aí eu fiquei naquela, será que eu estava dormindo ou estava acordada? Mas eu sabia que aquilo tinha acontecido de verdade. Aquilo foi muito real. Então eu sei que tinha acontecido. E também eu já tinha passado por umas situações semelhantes a essa. Eu já senti como se fosse como uma criança pulando na ponta da minha cama. E eu dormindo, assim, com o rosto virado para a parede, e sentia como se estivesse pulando na ponta da cama. E aí eu tentava bater assim com o pé, para poder tirar, né? E aí eu sentia pulando. Engraçado que ao mesmo tempo que eu tinha medo daquela situação de ver, de ter contato com aquilo, ao mesmo tempo eu ficava confiante de que Deus estava me guardando naquelas situações. Então eu nem olhava, eu só batia o pé, sai daqui. Aí teve um outro dia que eu senti girando, do lado da minha cama, girando assim, ó. Eu só sentia, sabe, quando passa um ventinho assim, de algo que tá girando perto da gente, eu sentia isso. E aí eu também não conseguia ver, mas eu só sentia a presença, sabe? E como eu falei, era quase que um ritual. Toda noite eu botava a música da Whitney Houston para ouvir. E foi daí que eu decidi não mais fazer isso, né? E nem assistir filme de terror, que era outra coisa que eu gostava de fazer. E eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais iria assistir filme de terror, porque eu traria legalidades para dentro de casa se eu assim o fizesse, né? Porque eu já estava vivendo aquelas experiências ali, então eu não queria mais passar por isso. E aí teve um outro dia que eu estava discutindo com o Samuel e a nossa discussão estava tão intensa e estava próximo do nosso casamento. E aquilo estava tão intenso que eu cheguei a cogitar a ideia de nem casar. Eu falei, não, se é pra gente viver assim, brigando desse jeito, eu não quero casar, não. Eu não quero uma coisa ruim, sabe? Onde a gente passa o tempo todo brigando. Se é pra viver dessa forma, eu prefiro que a gente termine aqui agora. E aí, quando a gente estava nesse momento, assim, né, de discussão, a gente sentiu, a gente estava na lavanderia, lembra? A parte de baixo da casa. A gente estava sentado ali tinha um batentezinho, né, uma parte mais alta, e a gente estava sentado ali, conversando, discutindo, né? E aí a gente sentiu, tinha um portãozinho, era uma escada de ferro e no topo assim da escada tinha um portãozinho de alumínio. A gente sentiu o portão batendo, fazendo pum, e sentiu como se algo estivesse descendo a escada e atravessou, assim, do nosso lado. Aí na lateral assim dessa área que eu tô falando, onde a gente lavava roupa, tinha uma abertura que dava para um outro quintal, era o quintal de alguém. Só que era um quintal assim meio que abandonado, porque os matos eram altos. E aí a gente viu o mato abrir assim, ó, ao meio. O mato repartiu e fechou. Naquele momento a gente saiu desesperado, dois medrosos, eu e ele. A gente saiu desesperado, subindo as escadas. Aí aquele arrepio todo que a gente sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas a gente não viu nada. Naquela casa a gente nunca viu algo assim materializado, sabe? A figura de alguém, nunca vi. Mas eu sentia. Desde que a gente foi morar nessa casa, eu sempre senti uma opressão espiritual muito grande naquele lugar. Mas eu não sabia identificar o porquê. Achava que era coisa da minha cabeça porque uma das escadas era muito escura. Eles tinham também tipo um ateliêzinho, né? Antes de chegar na nossa casa, era assim, um portão de entrada, tinha uma piscina. Era uma piscina de fibra. Aí tinha, ou de azulejo, sei lá, uma piscina improvisada eles fizeram, não sei, agora eu não lembro perfeitamente não. Mas era uma casa bem grande, aí tinha um corredor que dava para uma escada. Essa escada dava para o ateliê. Aí do ateliê tinha uma outra escadinha assim, que subia. Ali era muito escuro. Toda vez que eu passava ali, eu passava arrepiada. E com uma sensação muito ruim de que tinha presença maligna ali naquele lugar. E era aquele trechozinho ali. Só que eu associava aquilo ali por conta da escuridão. Falava, não, aqui é muito escuro, então deve ser por isso. Eu fico com medo porque esse trecho da casa é muito escuro. Mas eu sempre sentia isso. Sempre sentia medo de passar ali. E quando eu passava louvando, passava orando. Eu passava clamando a Deus, né? Para que cuidasse de mim naquele lugar. E de fato, assim, tiveram alguns relatos depois, eu nunca vi
mas o Samuel às vezes saía lá de casa bem tarde, assim, da noite, né? Ele ficava o máximo que dava, né? Quando o Elias não expulsava ele, ele ficava lá em casa o máximo que dava. E aí, quando ele via que tinha que ir embora, aí ele descia. E teve 2 vezes, assim, que ele viu um menino possuído, né? O menino da casa, né? Da casa de baixo. Era neto das pessoas que alugaram a casa pra gente. E ele usava drogas e tal. Então ele arrancou a roupa todinho. O garoto tava nu. Samuel falou que saiu lá de casa e viu o garoto pendurado num negócio lá que tinha de concreto, né? Que era tipo para guardar bomba, sabe? Bomba de água. Ele tava ali em cima daquilo, nu, completamente nu. E com os olhos fechados e tal. Aí Samuel ficou horrorizado com aquilo ali também, ficou assustado, sem entender. Mas ainda chamou a atenção dele. Falou, ô cara, não faz isso não, não fica pelado aqui não. Pô, tem mulher aí que mora aí em cima, na casa de cima. Faz isso não, mas o garoto nem deu confiança pra ele. Continuou no mundinho dele ali, sei lá se estava possuído ou drogado, ou as 2 coisas, eu não sei. Só sei que Samuel saiu e depois Samuel veio relatar, né? Essas experiências que ele passou. Então, assim, ele também sentia algumas coisas, né? Quando a gente tava lá embaixo conversando na piscina, a gente sentia como se tivesse algo observando a gente, vigiando a gente. Era uma coisa assim, olha que só Jesus mesmo, né? E aí foram momentos, assim, bem complicados, né? De experiências que eu nunca imaginei viver, mas que eu vivi. E a outra situação, eu estava evangelizando o Igor, né, que é um irmão de criação, filho da Jaque, e a gente estava ali falando de Jesus para ele, porque tinha sofrido uma grande perda na vida dele, uma sobrinha, e aí ele não estava sabendo lidar muito bem com essa perda, e ele estava falando de umas coisas assim muito desconexas, sabe, muito fora da realidade, e a gente começou a evangelizar ele, e a gente falou até sobre Jó, né, e começamos a falar a respeito de Jó, que Jó também perdeu tudo, né, que perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, que não sei o que. A gente começou a evangelizar ele. Aí eu senti uma presença maligna muito ruim também, sabe, como se algo quisesse atacar a gente. E aí eu ouvi uma voz, que hoje eu sei que é do Espírito Santo, falando assim, se posicione virado de lado, né, para que eu mudasse a posição que eu estava, porque eu estava de costas para eu senti uma presença maligna muito grande ali. E aí eu me posicionei, que eu estava de costas para a subida do 54. Então eu me posicionei de lado, ficando de frente para o Igor e para o Samuel. E a gente falando e a gente evangelizando o Igor. E daqui a pouco chegou o Barrigão. O Barrigão estava com uma marmita de comida na mão. E aí ele parou exatamente no portão sentou. Ele pegou a marmita, ele despejou a marmita toda no chão, a comida toda. E ele começou com um olhar muito feroz, sabe? De muita ira, muita raiva, como se ele tivesse possuído. E ele começou a comer, catar comida com a mão, né? Pegar a comida no chão e comer, assim, igual um animal, sei lá, era uma coisa muito estranha. E algo me dizia que ele estava querendo atacar a gente. Mas que Deus estava protegendo a gente porque a gente estava evangelizando uma vida. E aí até o Igor, que não é cristão, ele se arrepiou e sentiu essa presença. Ele falou, caraca, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Eu falei, eu sei o que é, mas como você ainda não conhece desse universo espiritual, fica até difícil de explicar qualquer coisa. Mas de fato está acontecendo uma coisa aqui espiritual. Infelizmente, Satanás acaba se aproveitando de algumas doenças, né, para atingir algumas vidas. Então foi basicamente assim o que estava acontecendo com o Barrigão ali naquele momento, né? Parecia que ele estava possuído e que ele iria nos atacar, porque ele estava furioso, que a gente estava desfazendo uma armadilha de Satanás na vida de uma pessoa, né? E a gente estava ali falando que não, que tem vida em Deus, né? Que tem uma paz que excede todo entendimento e que se ele buscasse a Deus, ele iria conhecer dessa paz que há muito tempo ele já não tinha. Que ele vivia atormentado pelos próprios pensamentos, pela tragédia de vida que ele viveu, né? E todo o contexto de vida dele, né? Por todo o contexto de vida dele, então ele estava carregado de muitas coisas que ele extremamente oposto disso, né? Que ele tinha vida
para ele em Deus, né? Que ele poderia ser muito feliz, sim, apesar das perdas dele, apesar da dor dele, apesar de tudo que ele passou, né? Então foi uma outra experiência espiritual que a gente passou assim que até hoje isso me marca bastante. Quando eu lembro, o Igor acabou aceitando Jesus naquela época, né? Que ele viu assim quão tremendo foi aquela situação toda, que ele se convenceu que realmente existia um Deus ali que estava intervindo, né, até mesmo para que nada de ruim viesse nos acontecer. Ele aceitou Jesus por um tempo, ficou na igreja, mas infelizmente hoje ele não está mais, né, nos caminhos do Senhor. Mas eu oro sempre por ele, pedindo para que um dia ele possa voltar, retornar para o caminho, né, e possa ter esse encontro genuíno com o Senhor, que ele possa se firmar nos caminhos do Senhor. Teve uma história em específico que há poucos dias eu lembrei, eu creio que foi Deus que me fez lembrar, né? Eu já estava na Assembleia de Deus com a minha mãe, eu era criança, e eu nunca contei isso para ninguém, nem mesmo para minha mãe. Eu acho que vai ser novidade para ela, porque eu nunca tive coragem de contar, porque na minha cabeça eu tinha pensamentos de gente doida. Eu achava às vezes que eu era maluca, porque eu pensava umas coisas assim muito desconexo da minha realidade. Eu achava, cara, como é que eu tô pensando essas coisas? Às vezes eu me sentia muito inteligente. Às vezes vinham coisas na minha cabeça que eu me sentia muito inteligente. Eu falei, caraca, de onde que eu tirei isso agora? Eu falei, nossa, eu sou muito inteligente. Hoje eu sei que, né, que eu tava recebendo informações, mas quando criança eu tinha essa visão de mim mesma. E eu lembro que a gente estava num culto onde uma irmã deu um testemunho e ela falou de um assalto que ela sofreu, né? E aí ela decidiu, se defender no assalto. Ela acabou indo para cima dos bandidos e ela reagiu ao assalto. E aí os bandidos tentaram atirar, mas a arma travou. Então ela foi na igreja, né? Ela era da nossa igreja na época, então ela foi contar esse testemunho. Enquanto ela estava falando, eu lembro perfeitamente uma voz falando comigo a respeito disso, falando assim, alguém vai pegar essa experiência e vai querer fazer a mesma coisa, só que não vai dar certo. E aí eu ficava me perguntando por que eu tinha esses pensamentos. Eu achava que eu era muito doida. Eu falei, gente, por que eu tô pensando nisso? E aí não passou muito tempo, uma irmãzinha da nossa igreja fez a mesma coisa. Da mesma forma como a irmã relatou no testemunho dela, a irmã também fez. Ela foi reagir ao assalto, só que os bandidos acabaram atirando nela e ela acabou falecendo na hora, ali mesmo na calçada. E aí depois eu fiquei assim, meu Deus, aquilo que eu pensei aconteceu. E eu fiquei assustada com aquilo. E aí eu fico pensando, por que eu tenho esses pensamentos, né? Eu sempre tive essas ideias, por que eu penso essas coisas? Por que vem isso na minha cabeça e logo em seguida acontece? Mas eu não sabia discernir, né, essas coisas, e hoje eu entendo bem mais, né? Ainda não tenho total entendimento sobre todas as coisas, mas eu estou caminhando em crescer com Cristo e aprender mais sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida. E venho aqui para poder falar para vocês, né? Porque assim como Deus tem me ensinado a me relacionar com Ele, creio que o mesmo Ele deseja para cada um de vocês. Eu queria falar agora também de algumas experiências que eu tive com sonhos, né? Onde, pela multiforme sabedoria de Deus, Ele se comunica com a gente de diversas formas. Então Ele já falou na minha consciência, Ele já falou voz audível, Ele já falou através de sonho. E eu fico assim maravilhada como Deus fala com a gente, né? Alguns sonhos que foram verdadeiras revelações, né? Por exemplo, uma vez eu sonhei que o Samuel ia ser mandado embora. E aí eu sonhei que ele iria ser mandado embora. E aí teve a história completa. Eu avisei a ele e ele achou que fosse só um sonho. E aí não passou, acho que nem um mês, e verdadeiramente ele foi mandado embora.
E aí ele até falou assim, me conta de novo esse sonho, como é que foi? E aí eu contei, e aí quando eu contei ele falou assim, isso aconteceu, acabou de acontecer. Eu falei, te mandaram embora? Eu falei, não mandaram. E aí a gente vê assim que Deus avisa, né, a gente antes, né. Eu tive um sonho também, uma vez, quando eu trabalhava, eu sonhei que uma determinada situação iria acontecer, mas para me prejudicar. Alguém estava querendo distorcer as situações, né, que estava acontecendo no trabalho e atribuir a culpa a mim. Então eu sonhei que a minha mãe me defendia no sonho, né? E aí quando eu cheguei no dia seguinte para trabalhar, me chamaram. Assim que eu pisei lá na minha sala, né, que eu era recepcionista, aí a diretora já me chamou, dizendo que precisava falar comigo. Era uma reunião e a pauta era eu. Só que ela não avisou que a pauta seria eu, né? Ela só falou que eu estava sendo convocada para uma reunião e eu fui. E eu tinha acabado de ter o sonho, foi na noite anterior à situação. Então eu já fiquei assim desconfiada, acreditando que era aquilo. Chegando lá, ela apresentou uma série de situações onde eu não tinha culpa de absolutamente nada. E ela já estava pronta para me mandar embora. E aí eu fiquei atentamente ouvindo tudo que ela tinha para falar. E aí foi quando uma das moças entrou em minha defesa. Ela era do financeiro, eu era recepcionista e ela era do financeiro. E ela me rendia quando eu ia embora, porque eu chegava lá muito cedo. Eu era a primeira pessoa a ter que estar lá, né? Porque se tratando do ambiente de trabalho, eu precisava receber as pessoas, entendeu? Então eu era a primeira pessoa a chegar. Mas também eu praticamente era a primeira pessoa a ir embora. Então era ela que vinha para o meu lugar quando eu saía. E ela que me rendia. Então, por saber da minha rotina e saber tudo o que acontecia, principalmente quando eu não estava lá, ela saiu em minha defesa e falou, olha, não foi bem assim como está sendo contado, a história não é essa, quando ela saiu daqui, estava tudo direitinho no lugar, então não foi isso. E aí a situação acabou virando. Então o que era para ser uma reunião para me mandar embora, acabou sendo revertida. E tinha tramado tudo para que eu fosse mandar embora, acabou saindo envergonhada e ainda tomou uma bronca na frente de todo mundo. E aí me liberaram da reunião e eu saí, voltei para minha sala e depois eu vi a pessoa passando chorando pro banheiro, né? E eu vi que Deus tinha me mostrado tudo em sonho. Eu fiquei maravilhada com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. E a pessoa que saiu em minha defesa, no sonho era minha mãe. Só que na vida real foi a menina que me rendia, né, do financeiro. Eu falei, caramba, como Deus cuida, como Deus mostra, revela, né? Teve outras situações também algumas experiências que eu passei de Deus falar comigo de imediato. Teve uma vez, eu estava num trabalho onde eram muitas mulheres, né, trabalhando juntas. Dava muita fofoca, muita disse-me-disse, muita confusão. E a minha velha natureza, não fugia de um barraco, não fugia de uma confusão. Então eu dava mau testemunho mesmo, porque as pessoas até sabiam que eu era crente, mas eu não levava desaforo para casa não. Se pisasse no meu calo, ia ter consequências por isso. Então eu era muito brigona mesmo. A gente se encontra lá fora. Eu era esse tipo de pessoa. Então, assim, eu não deixava passar nada. Até com as minhas amigas, às vezes, eu criava algumas situações, que só Jesus. Já pedi até perdão para elas, porque eu sei que eu era uma pessoa difícil. Mas tudo que mexe, eu me via envolvida em algum problema. Só que esse que eu vou relatar não tinha nada a ver comigo. Eles esperaram eu sair, elas, né, esperaram eu sair e me envolveram numa fofoca. Só que mesmo saindo de lá da empresa, eu ainda mantinha contato com algumas meninas, né, que eu tinha feito amizade e tal. Boa parte delas tinha meu número. E aí uma me ligou falando, poxa, Natânia, eu queria conversar um assunto com você. É verdade que você falou isso pra fulano, Beltrano? Eu falei, não estava nem sabendo disso. Em algum momento você me contou essa história da sua vida? Eu falei, aí ela falou, não. Eu falei, como é que eu poderia saber se você não me disse? Então, a única pessoa capaz de poder espalhar uma situação dessa é alguém que você confiou, que você contou. Eu não tinha como saber. E aí ela meio que aceitou, mas não aceitou.
Eu sabia que ela tinha ficado contrariada. Mas, enfim, aí ela me fez um convite. Ela falou assim, amiga, vai ter um chá de casa nova, eu gostaria que você viesse. Eu falei, eu vou, com certeza. Aí na hora, o Espírito Santo falou comigo, isso é uma cilada. Se você for, eles vão te espancar. Aí eu fiquei assim, falou, faz uma prova. Pergunta se você pode levar seu namorado. E você vai ver a reação. Aí eu fui, esperei ela falar, né, tudo que ia fazer. Eu falei, tá bom, fulana, então me manda sim a lista que eu vou tirar algumas coisas e eu vou com certeza. E aí eu esperei ela terminar e eu falei assim, deixa eu te perguntar, eu tô namorando, será que eu posso levar meu namorado? E detalhe, eu nem tava namorando, mas eu falei isso só pra ver qual seria a reação dela, porque o próprio Espírito Santo me pediu para que eu fizesse prova, né? E aí, quando eu perguntei se eu podia levar namorado, na hora eu já senti ela mudando, né? Ela falou, tá bom. Aí ela disse que podia. E eu tô esperando a lista até hoje. E na hora veio a confirmação, né? Ela falou na hora assim, não, você pode sim, tal, mas mudou assim o tom de voz, deu pra perceber, né, que não era bem o que ela queria, que ela esperava. E aí ela falou que eu podia levar e desligou. E ela falou que me mandaria a lista depois da nossa conversa, né, pelo telefone. E eu fiquei esperando e espero até hoje a lista. Ela nunca mandou. E de fato aquilo não era coisa nenhuma, né? Depois até conversando com as outras meninas, ninguém sabia de chá de casa nova, coisa nenhuma. Era só uma invenção para me atrair para uma emboscada. E aí como que Deus cuida, né, da gente? Ainda mais assim, sendo injustiçada, porque eu de fato não falei nada. Eu não participava, eu era muito assim, escrachada mesmo. Se eu tivesse dito, ainda mais não estando mais lá, aí que eu ia falar, não, fiz mesmo, falei mesmo. E a gente poderia se ofender ali no telefone, mas não ia dar em nada, né? Ela não sabia onde eu morava, eu não sabia onde ela morava e vida que segue. Mas não, eu falei a verdade pra ela e ainda assim ela não acreditou e estava querendo me atrair para uma emboscada. Então, se não fosse Deus, né, e se eu não tivesse atenta à voz do Espírito Santo, eu teria sido espancada e muito provavelmente eu não teria nem resistido, talvez, porque veio ainda assim nos meus pensamentos que seria ela e o marido dela que iriam fazer isso comigo, né, que iriam me agredir. Outra situação semelhante a essa, era ano de Copa do Mundo e eu estava super animada. E uma pessoa muito próxima a mim me convidou pra gente assistir o jogo juntas. E eu falei, eu vou sim, com certeza. Falei, eu vou levar um lanche, né? Ela ficou de preparar um lanche também, que era na casa dela. E aí estaria com o filho, com o namorado, foi o que ela me disse. Meu namorado vai estar aqui, meu filho mais novo também vai estar aqui, então vem pra cá, a gente assiste o jogo junto. Eu falei, tudo bem. Aí a gente super animada, né, já definindo os últimos detalhes ali, né, do que levar, do que fazer e como que a gente iria se encontrar. A voz do Espírito Santo veio mais uma vez falar comigo. Se você for, você vai ser estrupada. Aí eu fiquei, assim, até surpresa da mensagem ser essa, porque se tratava de alguém tão próximo, mas tão próximo. Eu falei, como assim? E a voz foi e falou, igual no outro caso, da outra história que eu contei, da colega, a voz falou a mesma coisa, faz uma prova. E aí eu fiz. E aí eu fiz a prova, né? Eu falei, fulana, posso levar meu namorado? Ela, pode sim, pode trazer ele, que não sei o que. Eu falei, tá bom então, depois a gente chega aí. Daqui a pouco a gente chega aí. Aí a gente terminou a conversa super empolgada e tal. Aí eu falei, dessa vez eu acho que eu me equivoquei, né? Da primeira vez até deu certo, foi aquilo mesmo, mas dessa vez eu acho que é coisa da minha cabeça. Por conta da experiência que eu já passei, eu acho que eu tô criando coisas. A pessoa me respondeu normalmente, né? Super empolgada. Eu falei, não, tô realmente viajando. Não se passaram nem 10 minutos. A pessoa me mandou mensagem falando assim, eu vou precisar desmarcar com você, a gente vai ter que deixar para outro dia, porque fulano está passando mal, que era o filho mais novo.
E eu não sei o que está acontecendo, mas ele está passando muito mal aqui, eu vou ter que correr para o hospital com ele. Então não vou poder te receber aqui em casa. A gente vai ter que deixar esse jogo para outro dia. Eu falei, não, com certeza. E vai me informando, tá? Vai me avisando aí o estado de saúde dele, tá bom? A gente vai conversando, mas não se preocupa com nada não. Outro momento a gente vê isso. Aí quando a gente terminou a conversa, aí veio aquela confirmação de que realmente algo iria acontecer. Não sei se com o consentimento dela, não sei se com a cobertura dela, não sei se ela estava sabendo de alguma forma ou não, né, do que poderia vir a acontecer, mas eu sei que foi mais um escape que Deus me deu, né? Poderia ter sido abusada, né? E Deus me livrou mais uma vez. Então, assim, são inúmeras as histórias que eu tenho para contar daquilo que Deus tem feito na minha vida, das experiências que Ele tem me dado. Eu sou grata, foram vários livramentos que Deus me deu. E tenho até uma situação para falar também, da época que eu me desviei, né? E eu me desviei dentro da igreja, né? Eu não saí porque, como eu sempre fui uma pessoa muito consciente das minhas atitudes, eu pensava assim, se eu anunciar abertamente para todo mundo que eu me desviei, isso talvez de alguma forma pode fazer com que pessoas queiram trilhar o mesmo caminho que eu. Pessoas que às vezes admiram, né, os nossos passos diante de Deus, pessoas que seguem a gente secretamente, porque às vezes nem todo mundo abre assim. E a gente está sempre sendo observado, né? Essa é a grande verdade. Então, eu me desviei dentro da igreja, mas eu não queria escandalizar o nome de Deus. Então, quando eu ia aprontar, eu ia para longe. Eu não fazia nada por ali, por Vila Isabel. Eu sempre ia para longe. E aí, teve uma vez que eu fui para um lugar. E essa casa noturna, ela nem existe mais. Mas na época era febre, assim, dos jovens, né? Então eu fui para esse lugar com as minhas amigas que também estavam no mesmo caminho que eu. E aí a gente, chegando lá, eu dou de cara com uma das minhas irmãs, que estava com identidade falsificada porque era menor de idade, não podia estar ali, mas estava curtindo com as amigas dela também. É claro que ela não esperava me ver naquele lugar. E aí ela ficou surpresa e eu também. E eu fiquei envergonhada. Eu falei, poxa, minha irmã vai me ver aqui nessa situação. E ela achando que eu tô super crente, né? E aí eu super desviada. E eu conversei com as minhas amigas depois, né? A gente não ficou junto, ela ficou lá com o grupinho dela, eu fiquei com o meu. Mas eu fiquei muito angustiada com isso. Eu falei, caraca, que tipo de exemplo que eu tô dando pra minha irmã e tal. E eu fui conversar com as minhas amigas e falar, poxa, cara, eu tô muito preocupada, porque assim, eu acabo sendo referência para as minhas irmãs. E por várias vezes elas já falaram isso. Que se espelham em mim, né? Que gosta do meu jeito de viver. E agora? Né? Que hipocrisia, eu tô aqui numa casa noturna e bati de frente com uma delas. Então, assim, como é que vai ser, né, a minha imagem a partir de agora em relação à minha irmã? E muito preocupada com isso. E aí uma das minhas amigas da época falou assim, relaxa, você não tem como controlar o que os outros pensam a seu respeito. E, cara, você é jovem, você tá vivendo as suas experiências, você também quer curtir, quer viver, aí você vai ficar se prendendo à opinião dos outros. Não dá pra ser assim também, cada um faz suas escolhas. Se ela tá aqui, ela fez a dela. Ela não sabia que você estaria aqui e ela não veio pra cá. Então, assim, se preocupa com nada não. Cada um tem o seu individual com Deus, né? Mas ainda assim eu sabia dentro de mim que não era o certo. Por quê? Eu já tinha passado por uma experiência. A gente às vezes não calcula aonde vai a nossa influência sobre alguém. Até que alguma coisa muito grave, muito importante aconteça. E foi o que aconteceu comigo. E por isso que eu fiquei tão preocupada. E aí, nessa experiência que eu tive, eu pude constatar que a minha preocupação era real, que não era uma coisa só da minha imagem em si, mas era o desdobramento da vida de alguém. E aí, uma vez eu conversando com uma das minhas primas, eu estava relatando uma experiência que eu tive, que eu fui pra lá com essas mesmas amigas, e a gente estava bebendo. Eu não sou muito de me colocar em situações vulneráveis, não. Eu sou uma pessoa assim, se eu quero beber, eu vou beber dentro de casa, né? Na época que eu estava no mundo.
Mas nessa época eu estava tão assim, né, rebelde, que eu me coloquei nessa situação de vulnerabilidade. E aí a gente foi para um barzinho, pedimos um vinho, pedimos petisco, estamos lá bebendo. E aí eu tava contando essa história para minha prima, uma prima que da minha idade, e ela tava com o namorado dela lá em casa, e a gente trocando experiências, tava falando de coisas, né, que a gente já passou, e eu rindo, contando essa história. E uma das minhas primas menores, mais novas, chegou lá em casa, porque minha mãe tinha pedido a ela para ir buscar uma determinada coisa lá em casa. E aí falou assim: "Ah, fulana, vai lá em casa pegar um negócio para mim, tá em tal lugar". Aí ela foi a pedido da minha mãe. E só tava nós três em casa. Eu, essa minha prima da minha idade e o namorado dela. E aí essa outra prima chegou. Eu senti que era para ter terminado a conversa, que era para ter parado ali e esperado ela ir embora. Mas a minha empolgação de contar, eu não queria, até porque ela demorou um pouco para achar o que minha mãe pediu. Então, nessa minha empolgação de contar, eu continuei a conversa. Falei, fulana nem dá confiança mesmo, porque a gente fala, a gente sempre tenta interferir de modo positivo. Nunca é suficiente, não é nisso que vai dar ouvidos, né? E aí, continuei contando a história. Tá bom, acabou a conversa, ela foi embora, ela achou. E depois eu pude entender, né, coisa que na hora eu não entendi. Não é porque ela não estava achando a coisa que minha mãe pediu para ela ir lá buscar. Ela estava fazendo hora para poder escutar tudo que eu estava dizendo. Que ela estava curiosa para saber a minha história. Então ela ficou lá enrolando, fingindo que não estava encontrando, para poder ouvir mais da história. E aí, não passou muito tempo, ela foi para um ensaio da escola de samba de Vila Isabel. E aí ela fez uns negócios lá que, quando me contaram o relato do que ela tinha feito, parecia que estava contando a minha própria história. Eu falei, não é possível. Essa história é minha. Não, é fulana. Acabou de acontecer com ela. E aí veio o julgo sobre mim, né? Eu falei, caramba, eu dei mole. Eu ainda senti que não era para falar nada. Mas a minha empolgação de querer falar, querer, né? Eu acabei não ficando atenta, não vigiei. E expus a minha experiência. Ela deve ter achado um barato, coisa que foi erradíssimo, né, que eu fiz, mas ela achou um barato e reproduziu. A história quase toda, só que a dela ainda se tornou pior. Desse dia fatídico, onde tudo aconteceu, que ela imitou um comportamento ruim meu. Então, por isso que quando eu me desviei da igreja, eu procurei não falar nada para ninguém. Para muitos pode parecer hipocrisia, pode parecer falsidade, mas eu sei a responsabilidade que eu carrego. Que tem muita gente que admira, tem muita gente que quer fazer igual, às vezes só não consegue se posicionar diante de Deus da maneira que deveria ser. Ah, e voltando na irmã da boate, lembra a situação onde eu falei que eu dei mau testemunho, estando ali naquele lugar, e minha irmã achando que eu estava crente, estando afastada, né, do evangelho, e, e aí, alguns anos mais para frente, né, depois dessa situação da boate, eu já estava firme na igreja e participando do grupo de jovens, né, da igreja, e nós fizemos um convite a ela, né, que ela estava morando no mesmo bairro que a gente, então nós fizemos, ela estava morando no mesmo município que a gente, né, nessa época, e nós fizemos um convite a ela para participar do culto jovem, né, e ela foi, e nesse culto ela se reconciliou com Cristo, né, ela voltou para os caminhos do Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, e e aí, para a honra e glória do Senhor, ela voltou para os caminhos, né, do Senhor, e, e até hoje ela está firme na fé, né? Hoje ela está casada, tem família, tem um filho lindo, maravilhoso, meu sobrinho Arthur, onde Deus também nos permitiu viver uma experiência linda, né? Uma das experiências mais bonitas que eu tive assim na fé, e foi justamente um testemunho com eles, onde o Arthur, né, meu sobrinho, estava passando por uma enfermidade que ele precisaria operar, né, era nos órgãos genitais dele, então já tinha feito todos os exames e ia ser necessário operar,
Mas aí nós decidimos clamar a Deus, pedir a misericórdia do Senhor sobre essa situação, intervir, né, entrando com a cura, entrando com o milagre, e Deus nos concedeu essa vitória para a honra e glória do nome dele, e nós fizemos uma campanha, né, de busca, de oração e jejum, né, a minha família com a família dela, e aí nós começamos a declarar, né, já a cura para a vida do Arthur, e foi o que aconteceu. O Arthur foi curado e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, se alguns anos atrás eu estava lá dando mau testemunho naquela casa noturna, né, para minha irmã, eu estava gerando mau testemunho na vida dela. Hoje, Deus me deu a oportunidade de me retratar num erro que eu cometi no passado, num momento de rebeldia da minha vida, e eu pude me retratar, né? E hoje essa irmã está aí na igreja, né? Firme, e já são 5 anos ou mais, né? Que ela está, que ela se reconciliou. E eu queria fechar pelo menos essa história aí com um final feliz, né? É claro que, se tratando da prima que ouviu a conversa, eu creio que Deus vai nos conceder ainda a oportunidade de também estar aqui mais para frente testemunhando, né, de algo maravilhoso que Deus vai fazer na vida dela, e eu creio de todo o meu coração que daqui a pouco eu vou poder voltar aqui para falar algo de Deus sobre a vida dela.